Olá, meu nome é Júlia e eu vou falar do trabalho da análise e a elaboração de materiais didáticos de língua portuguesa como língua de acolhimento. A chegada de imigrantes e refugiados ao Brasil fez crescer a oferta de cursos e materiais didáticos de língua portuguesa específicos para esse público. Com isso, discussões acerca de metodologias e abordagens de ensino vêm sendo ampliadas, de modo a buscar estratégias que promovam uma aprendizagem mais significativa e que priorizem, para além de conhecimentos linguísticos, aspectos relacionados à sociedade e à cultura brasileira. O objetivo desse trabalho é apresentar uma análise de materiais didáticos de língua portuguesa digitais e de livre acesso, voltados especificamente a imigrantes e refugiados, e, a partir da análise, elaborar materiais didáticos para estudantes migrantes de educação básica. A pesquisa foi desenvolvida dentro do projeto Ensino de Língua Portuguesa para Imigrantes e Refugiados, Desafios e Perspectivas do IFRS Campus Bento Gonçalves. A metodologia dessa pesquisa constou com uma revisão bibliográfica acerca do conceito de português como língua de acolhimento e acerca da elaboração e da constituição de materiais didáticos. Além disso, foram selecionados e analisados materiais didáticos de língua portuguesa como língua de acolhimento que estivessem disponíveis na internet de forma gratuita. A partir disso, notou-se que não havia um material didático destinado especificamente a imigrantes e refugiados que estão matriculados na educação básica. Por isso, planejamos um material didático que atendesse esse público. Então, selecionamos os temas, as questões gramaticais e lexicais que seriam abordadas nesse material didático. A partir disso, então, partimos para a construção desse material didático, que, quando finalizado, fará parte de um repositório digital e será divulgado à comunidade. Então, o conceito de português como língua de acolhimento é uma concepção de ensino de idioma que tem como característica principal o público a que se destina. São imigrantes ou refugiados, normalmente em situação de vulnerabilidade social, que precisam reconstruir sua cidadania no novo país. Conforme aponta Grosso, o PLAC proporciona um aprendizado que vai além de conhecimentos linguísticos, pois possibilita o acesso a saberes relacionados ao novo contexto em que o imigrante está inserido. Desse modo, um material didático que atenda a essa concepção de ensino, que atenda ao PLAC, deve atentar-se aos seguintes aspectos. O uso de textos autênticos, que são textos que estão em circulação social, ou seja, são textos que não foram pensados para fazer parte de um material didático, são textos extraídos da comunidade e da circulação. É necessário também ter a apresentação de vocabulário com emprego de imagens, escolha de textos que apresentem direitos e deveres de um cidadão brasileiro, tem que ter a apresentação de variedades linguísticas da região em que os alunos estão inseridos e atividades que valorizem a cultura, a história e o conhecimento prévio dos alunos. A análise de materiais didáticos contou com os seguintes livros. Eles foram encontrados na internet, eles estavam disponíveis gratuitamente e conseguimos acessá-los através do seu formato PDF. O resultado da análise mostrou que os materiais atendem majoritariamente às características do PLAC, já que preconizam o ensino de conteúdos que favorecem a integração dos alunos à sociedade brasileira, bem como permitem que desenvolvam grande parte das competências comunicativas necessárias para uma participação ativa na comunidade. Contudo, notou-se a ausência de materiais didáticos destinados especificamente a alunos imigrantes e refugiados da educação básica. Para atender essa demanda, iniciou-se a elaboração de material didático específico para esse público. O material buscou abordar o cotidiano familiar e escolar dos alunos, além de contemplar tópicos gramaticais e lexicais contextualizados aos temas, levando em consideração os aspectos que norteiam ferramentas didáticas desenvolvidas sobre a concepção de ensino de português como língua de acolhimento. O material didático conta, então, com 13 capítulos e abrange os seguintes temas: eu e minha família, meu lar, rotina, a escola, lazer e brincadeiras, a comunidade, tempo e espaço, meios de transporte, meu corpo, higiene pessoal, a natureza, alimentação e vestuário.
cada uma dessas unidades conta com os elementos que fazem parte de um material didático de português como língua de acolhimento. Para exemplificar isso, trazemos então alguns recortes da unidade 4, que trata da escola. Então, essa unidade, bem como as demais, inicia com perguntas norteadoras que vão fazer com que o aluno pense sobre esse lugar, pense sobre as suas experiências nesse lugar. Então, na unidade 4, é apresentada uma imagem de uma sala de aula e é perguntado ao aluno se ele conhece esse lugar, qual é o nome desse espaço, se ele frequenta esse lugar. Em seguida, também são feitas perguntas do tipo: como era a escola no seu país de origem? O que era parecido? O que era diferente com a escola aqui do Brasil? Justamente para valorizar os conhecimentos que esse aluno já tem. Quanto à apresentação de vocabulários, optamos por fazê-lo através de tabelas. Nós mostramos algumas imagens dos lugares, né? Nesse caso de lugares, do vocabulário a ser ensinado. E achamos muito importante também colocar o artigo da palavra, né? Se é um substantivo, o artigo do substantivo. Então, o pátio, a sala de aula, a quadra, justamente para o aluno ir se acostumando com as palavras femininas e as palavras masculinas do português brasileiro. Além disso, foram mostrados alguns diálogos que provavelmente farão parte das interações desses alunos. Nesse caso, trata-se de ensino de palavras de cortesia, expressões para quando a gente chega em algum lugar, quando a gente sai. Então, são diálogos que o aluno vai usar no seu cotidiano. Esse é um exemplo de um material autêntico. É um encarte de uma papelaria que estava com promoção de material escolar. Então, os alunos têm que identificar os materiais que têm um número do 1 ao 6, e também, em seguida, foram feitas perguntas do tipo: o que quer dizer a palavra unidade? Qual é a diferença de uma embalagem que tem uma unidade e que tem 2 unidades? Por que um caderno tem um valor mais alto do que o outro? O que os diferencia? Quantas unidades tem dentro da embalagem? Qual é o volume que integra essa embalagem? Justamente porque no período que inicia, né, a matrícula escolar, os alunos têm que comprar seus materiais didáticos. E por fim, ao final de cada capítulo, são apresentados alguns textos que mostram aspectos culturais do Brasil. No caso da unidade 4 da escola, optamos por apresentar o Estatuto da Criança e do Adolescente através de uma história da Turma da Mônica, que também faz parte da cultura brasileira. Então, o material didático elaborado, por sua vez, constituirá um repositório digital acessível e poderá servir como recurso pedagógico aos docentes de educação básica, a fim de tornar a aprendizagem mais efetiva para alunos que não têm o português como língua materna. A análise e a produção de materiais didáticos, além de facilitarem o processo de ensino e aprendizagem de imigrantes e refugiados, contribuem para as discussões na área de pesquisa e de estudo do PLAC. Essas são as referências utilizadas, tanto dos livros didáticos analisados, quanto do que nos serviu como base teórica. Muito obrigada pela atenção.